falar sobre aproveitamento integral dos alimentos? Como técnico em nutrição ou como nutricionista, eu acredito que você já deva ter ouvido falar. Temos aí uma grande colaboração com a questão do aproveitamento integral dos alimentos no combate do desperdício de alimentos. Então, se você joga fora cascas, talos, sementes, ramas ou folhas, fique aqui nesse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luciana e aqui nesse canal, você já está habituado, temos as revisões sobre os conteúdos abordados nos cursos de nutrição, tanto no técnico como na graduação. Se você nunca assistiu um vídeo aqui desse canal, então agora você já sabe que se precisar de uma revisão antes da prova, antes de apresentar algum trabalho, aqui você consegue encontrar dicas rápidas e revisões curtas sobre os conteúdos. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, aproveite aí, se inscreva agora no canal Nutrir Saberes. Hoje nós vamos falar sobre aproveitamento integral dos alimentos. Você, por um acaso, joga fora quando está preparando aí as suas refeições, joga fora as cascas, talos, sementes, ramas, folhas. E se eu falar que tudo isso é muito rico em vitaminas, minerais e fibras? E nós acabamos jogando fora aí diversos nutrientes, literalmente no lixo. Pois é, a nutrição, ela defende muito a ideia sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Isso porque, atualmente, são 828 milhões de pessoas passando fome no mundo e esse desperdício de alimentos ocorre em toda a cadeia produtiva. Ou seja, temos uma porcentagem muito grande de desperdício de alimentos desde o plantio, no transporte, até chegar nos supermercados e depois que esses alimentos saem dos supermercados e chegam às nossas casas. Fala a verdade, você já deve ter jogado fora aí algum alimento, ou porque passou do prazo de validade, ou porque ele ficou muito maduro, ou porque você deixou estragar ali no fundo da geladeira. E isso tudo é colaboração para o grande problema mundial da fome. Então, com pequenas ações, mesmo dentro das nossas casas, nós podemos sim conseguir aí reduzir um pouco que seja esse desperdício enorme que temos em relação aos alimentos. O Brasil é um grande produtor de hortifruti, então frutas, legumes e verduras, mas infelizmente também é um grande desperdiçador de hortifruti. Você sabia que as cascas, talos, ramas, sementes dos hortifrutis, ou seja, das frutas, legumes e verduras, são riquíssimos em nutrientes? Pois é, elas são muito ricas nutricionalmente e infelizmente a nossa cultura ensinou aí a jogar essas partes fora. Essas partes são chamadas de partes não convencionalmente consumidas, justamente porque a maior parte da população acaba descartando essas partes que são aí muito ricas nutricionalmente. Mas como que nós podemos então utilizar isso que vai para o lixo? Eu acredito que um dos exemplos mais famosos aí que nós temos na área da nutrição é o suco de casca de abacaxi. Você já experimentou? Se não experimentou, tá perdendo a oportunidade, porque o suco somente com a casca do abacaxi, ele é muito semelhante ao suco da polpa do abacaxi. Faz um teste na sua casa. Você pode servir o abacaxi como sobremesa e bata o suco somente com a casca. Então a gente higieniza muito bem essa casca, deixa alguns minutos no hipoclorito e aí depois bate no liquidificador. Você pode coar e pode servir com ou sem açúcar. Outro grande exemplo nessa questão de aproveitamento integral dos alimentos é a rama da cenoura. Algumas universidades já fazem pesquisas de enriquecimento de farinhas com base na rama da cenoura. Por quê? Porque essa rama já foi constatado que ela tem um teor maior de vitamina A do que a própria cenoura. Então, muitas vezes a gente acaba jogando fora algo que é muito rico em nutrientes. Falando da rama da cenoura, olha ela aqui, como que nós podemos utilizá-la na prática. Então eu comprei essas cenouras com a rama no supermercado mesmo,
é muito mais fácil encontrar esses alimentos com ramas e com folhas nas feiras livres, mas nesse caso eu consegui encontrar mesmo no supermercado. A gente lava muito bem a rama, higieniza direitinho, deixa de molho por 10 minutos numa solução de hipoclorito. Todos os vegetais, na verdade, devem ser higienizados e clorados. Então, o hipoclorito você pode adquirir no posto de saúde de modo gratuito. Então, depois de higienizar, eu cortei essas ramas, congelei em potinhos e agora eu posso utilizar em diversas preparações e assim enriquecer as minhas refeições com um teor aumentado de vitamina A. No caso, essa rama que vocês estão vendo, eu utilizei de duas formas. Eu coloquei picadinha bem pequenininho no molho de tomate natural, então fiz o molho de tomate e acrescentei parte dessa rama para enriquecer o molho. E a outra opção é essa que vocês estão vendo agora, muito rápida de ser feita, que é um simples omelete, porém enriquecido com essa rama, ou seja, um omelete aí que carrega um teor aumentado de vitamina A. Fica muito saboroso e, além de tudo, nutricionalmente adequado. O aproveitamento integral dos alimentos consegue, então, melhorar o valor nutricional de algumas preparações, já que essas partes não convencionalmente consumidas são muito ricas nutricionalmente. Como técnicos em nutrição e dietética ou como nutricionistas, nosso papel é incentivar a população ao uso integral dos alimentos. Em primeiro lugar, para que a gente não jogue fora partes que podem ser muito ricas nutricionalmente. E em segundo lugar, porque dessa forma conseguimos aí auxiliar de alguma maneira nessa crise econômica que está impossibilitando a aquisição de alimentos de diversas famílias. Falando especificamente em como podemos utilizar cascas, talos, ramas, sementes, temos aí o SESI, que é uma instituição que apoia muito a nutrição. Eles têm grandes ações relacionadas à alimentação saudável. Eu vou deixar o site aqui para vocês. Acessem, porque esse site é riquíssimo. Nesse site, como vocês podem ver, ele mostra opções de preparações quando a gente seleciona qual parte do alimento nós queremos utilizar. Então, se você tem lá o abacaxi, mas você quer usar a casca do abacaxi, é só você selecionar nesse site a casca do abacaxi e aí vem várias preparações aí como sugestões. Deem uma olhada no site. Tem cascas, talos e semente de diversos alimentos. Então são dicas muito simples, rápidas, que vão aí incrementar as suas refeições e ainda assim evitando desperdício de alimentos. O aproveitamento integrado dos alimentos é uma dica muito importante para ajudar aí contra esse desperdício de alimentos e automaticamente melhorar essa questão financeira aí das famílias. Mas nós temos outras dicas também e vamos falar agora aí para que todos consigam em casa reduzir esse desperdício de alimentos e também ajudar no orçamento doméstico. Dica número 1: o armazenamento correto dos alimentos. Muitas vezes, o mau armazenamento do alimento é que promove com que ele estrague mais rápido e a gente acaba descartando esse produto e aí sim colaborando novamente para que o alimento vá para o lixo. Então preste atenção se o alimento que você adquiriu precisa manter sob refrigeração ou se ele pode ser armazenado fora de temperatura controlada e também se ele necessita de ser acondicionado em sacos plásticos ou em vasilhas. Isso já ajuda muito. Por exemplo, o milho. Se você comprar o milho e guardar na geladeira sem um saco plástico, ele vai se desidratar e as espigas vão murchar mais rápido. Então, acondicionando em saquinhos plásticos, esse milho consegue aí ficar mantido por mais tempo. Além dos hortifruti, frutas, legumes e verduras, também devemos prestar atenção no armazenamento de outros produtos, como por exemplo, os produtos em pós, farinhas, café, açúcar, os produtos que têm até um prazo de validade estendido, porém que muitas vezes nós esquecemos no armário, como os biscoitos. Então, verifique sempre se os produtos que você está trazendo do supermercado têm o prazo de validade acima dos que já estão dentro do seu armário.
Falando em prazo de validade, essa é a segunda dica referente ao combate nesse grande desperdício de alimentos. Quando vamos ao supermercado, sempre devemos nos atentar ao prazo de validade dos produtos. Esse prazo de validade nem sempre está tão legível aí nas embalagens. Às vezes ele vem numa letra pequenininha, mas você precisa encontrá-lo para que consiga controlar aí o prazo de validade ao consumo. Uma outra dica também para combater ao desperdício é cuidado com as promoções. Muitas vezes nós vamos ao supermercado e encontramos uma promoção de um produto que nós até consumimos, mas não numa grande quantidade. E aí, por conta do preço estar um pouquinho abaixo, acabamos levando em excesso e o alimento acaba estragando. Então, mesmo encontrando promoções, verifique se você vai conseguir consumir realmente esses produtos antes que o prazo de validade termine. Uma dica que quem é da nutrição sempre acaba mencionando e mesmo assim poucas pessoas colocam na prática é elaborar a listinha de compras. Muitas vezes nós vamos ao supermercado com pressa e acabamos não levando a lista. Isso faz com que a gente compre produtos a mais, produtos repetidos, o que também colabora para o desperdício de alimentos. Então fica aqui a dica, vá montando a sua lista de compras durante a semana ou durante a quinzena e aí assim, quando você vai ao supermercado, mesmo que seja na pressa, a sua lista já está montada. Hoje temos inclusive aplicativos de celular que colaboram para que você construa essa listinha no seu celular e assim você não esquece de levar para o supermercado. Vimos hoje então que com algumas dicas simples da nutrição, nós podemos colaborar para que os alimentos não terminem no lixo, ou seja, colaboramos para que o número de desperdício de alimentos não aumente. Entre essas dicas, nós vimos que a lista de compras, verificar prazo de validade e saber acondicionar os alimentos corretamente são dicas preciosas. Agora, o que nós vimos mais detalhadamente hoje foi o aproveitamento integral dos alimentos. Mesmo aqui nesse vídeo rápido, eu espero que vocês consigam verificar em casa quais são as partes que vocês jogam fora do alimento e quais partes que vocês utilizam. Toda vez que for jogar algo fora, verifique se aquela parte de repente não pode parar em um caldo, uma sopa, um molho ou em um omelete, como foi o que vimos hoje. Deixe aqui seu comentário, sua sugestão ou suas dúvidas e espero você no próximo vídeo.